Irã, jornalistas que noticiaram a morte de Mahsa Amini são acusados de espionagem para os Estados Unidos. Niloufar Hamedi e Erare Mohammadi estão detidos desde 22 de setembro e podem ser condenados à pena de morte. Protestos na Suécia contra a morte da iraniana Foto Artin Bakiram Unsprash. Duas jornalistas que participaram da cobertura da morte da jovem Mahsa Amini, que desencadeou indignação e protestos populares em todo o Irã, foram acusados pelo governo de serem agentes estrangeiros trabalhando para a CIA, agência de inteligência dos Estados Unidos. Niloufar Hamedi, primeiro a noticiar a história, e Erare Mohammadi, que cobriu o funeral, estão presas desde a repercussão da morte de Amini. A jovem de 22 anos morreu sob custódia da polícia da moralidade após ser detida por usar o tradicional véu e hijab de maneira considerada incorreta. Ao menos 41 jornalistas já foram presos durante as manifestações que eclodiram no Irã no último mês. Em resposta, a ONG Repórteres Sem Fronteiras, RSF, formalizou uma denúncia à Organização das Nações Unidas ontem, ONU, contra a repressão vivida pelo profissional de imprensa do país. Jornalista do caso Mahsa Amini pode ser condenado à morte. Jornalistas Niloufar Hamedi e Erare Mohammadi estão detidos desde 22 de setembro na prisão de Evin, famosa por ser o local onde os presos políticos do país são encarcerados. Hamedi foi a primeira jornalista a fazer reportagem a partir do hospital onde Amini foi levada para desmaiar enquanto estava sob custódia das autoridades iranianas. Já Mohammadi fez a cobertura do funeral da jovem dia depois. Em comunicado enviado à agência de notícias iraniana sexta-feira, dia 28, as duas mulheres foram acusadas pelo Ministério da Inteligência do Irã de serem espiãs da CIA trabalhando no país. As autoridades também descreveram os protestos como uma operação pré-planejada pela CIA, Mossad e outras agências de inteligências ocidentais. A declaração, que chamam ambas mulheres de fontes primárias de notícias para a mídia estrangeira, acusa Hamedi de se passar por jornalista e obrigar a família de Mahsa Amini a divulgar informações sobre a morte de sua filha. Mohammadi foi acusado de receber treinamento como agente estrangeiro no exterior por causa das matérias que publicou sobre o funeral de Amini. O comunicado das autoridades iranianas foi recebido com temor pelos jornalistas do país, pois é previsto a pena de morte para o crime de espionagem para governos estrangeiros no Irã. Um jornalista iraniano falou ao jornal The Guardian que rotular as duas jornalistas como espiãs faz parte de um ataque combinado à imprensa do país, o que inevitavelmente levará a mais prisões, já que o governo tenta impedir notícias sobre o que está acontecendo em relação à repressão dos protestos. Eles usarão essa acusação para fazer mais prisões, ou pior, executar seus próprios cidadãos por espionagem, disse ele à publicação britânica. ONG denuncia a prisão de jornalistas à ONU. A crescente repressão contra jornalistas do Irã é monitorada de perto por entidades defensoras do jornalismo. Ao mesmo tempo em que protestos populares são sufocados pela autoridade do país, em outras frentes a violação às liberdades da imprensa também continua acontecendo. Os Estados Unidos denunciaram na sexta-feira de 31 que os líderes iranianos impediram o enterro do corpo de um jornalista que trabalhou no exílio para o Rádio Farda, Rádio Free Europe, Rádio Libertai, emissora de língua persa financiado pelo governo norte-americano. O corpo de Reza Haghighatnejad, de 45 anos, foi apreendida pela Guarda Revolucionária Islâmica no aeroporto ao chegar da Alemanha. Segundo a família do jornalista, eles foram impedidos de continuar a transporte do corpo para Shiraz, a cidade natal dele, onde seria realizado o enterro. Por essas e outras violações, a Repórteres Sem Fronteiras, RSF, pediu à ONU que sejam feitos todos os esforços para a libertação dos jornalistas presos durante os protestos do Irã. Na denúncia encaminhada pela ONG são detalhadas
As muitas formas de repressão aos profissionais de imprensa que cobrem as manifestações, incluindo detenções arbitrárias, violação dos direitos de defesa, violência física, ameaça e assédios, batidas policiais sem mandado e apreensão de equipamento de trabalho. Aqueles que monitoram essa perseguição implacável de jornalismo pelas autoridades estão especialmente preocupadas com as mulheres jornalistas que estão entre as principais vítimas da resposta brutal do regime patriarcal iraniano, diz a RSF. A denúncia da RSF também chama a atenção da ONU para a censura estabelecida pelo governo do Irã e suas consequências para o direito à informação. Ao visar todos os meios de comunicação e reduzir o acesso à internet a quase nada, as autoridades iranianas deixaram muitas poucas possibilidades para que sua população e o mundo exterior tenham acesso livre a informações confiáveis. A ONG encaminhou a denúncia para o novo mecanismo de proteção estabelecido pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. O documento foi enviado para os relatores especiais sobre liberdade de expressão, sobre a situação dos direitos humanos do Irã, sobre a situação dos defensores dos direitos humanos, sobre violência contra as mulheres, sobre a liberdade de associação, sobre a tortura, sobre a independência dos juízes e sobre os direitos humanos do combate ao terrorismo. E para o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre detenção arbitrária.